Obrigado, gente. Vamos fazer a obra do evangelista. Vamos ganhar almas. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Vamos cobrir a terra com a glória do Senhor. Todos olharão e verão a glória do Senhor. Vamos transformar vidas. Vamos edificar vidas. Vamos firmar sobre a verdadeira rocha que é Jesus Cristo. Bom, então falávamos que existe uma maneira de ser curado, porque Jesus sofreu a nossa condenação, que vem através do pecado de Adão, e que por que nós não usufruímos da cura se Jesus sofreu? Bom, falávamos que temos que aprender de acordo com Isaías 43, 26, procura lembrar-me, entramos juntos em juízo, apresenta tuas razões para que te possa justificar. Porque vivemos de toda a palavra de Deus e vivemos em um reino e tem um juiz onde Deus é juiz, Jesus Cristo é advogado e Satanás é acusador. Deus em juiz está em Hebreus, Jesus Cristo como advogado, 1 João capítulo 2, e Satanás como acusador está em Apocalipse capítulo 12. Então tudo isso nós precisamos compreender. Se nós não compreendermos como funciona a palavra do Senhor, não iremos frutificar, não iremos vencer, não nos sagraremos vencedores. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é um manual de instrução. É como você adquirir o bem lá na loja lá e ele vem com o manual de instrução. Você tem que seguir a risca. Não adianta você querer colocar virado a peça que vem lá para ser montada ou eliminá-la, que vai ter problemas. E na palavra do Senhor é a mesma coisa. Já aprendemos que nós nos queixamos dos nossos pecados. E os nossos pecados nem sempre são coisas grotescas, coisas horríveis. Nós somos bons em largar os vícios, o adultério, todos os tipos de prostituição, mas muitas vezes pecamos em coisas poucas, como falta de entendimento, deixamos a palavra de Deus de lado. Tem coisas que a Bíblia condena, como a maneira de falar, a maneira de ouvir até a palavra de Deus, que nós temos que estar pronto a ouvir e tardio a falar, a nossa maneira de proceder no nosso local de emprego, a nossa maneira de proceder com os nossos vizinhos, com o nosso familiar. Tudo isso influencia na nossa cura. Tudo isso, porque é um conjunto de regras. E um dos mandamentos que deixa de ser praticado atrapalha. E as consequências vêm. Então nós precisamos compreender exatamente o funcionamento da palavra de Deus para entrarmos diante do tribunal do Senhor justificados. Então nós temos que viver de toda a palavra de Deus como falou o Senhor Jesus, dizendo para Satanás, vencendo a Satanás, o bem vencendo o mal, dizendo que nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo aquilo que nos é ensinado, nós temos que praticar. Ontem, nos ensinamentos de ontem mesmo, nós aprendemos que o Antigo Testamento é como figuras para nós, que o apóstolo Paulo falou que são figuras. Aprendemos sobre Sansão, sobre Davi, aprendemos sobre Samuel, sobre Saul, aprendemos seus erros e seus atos de bons, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12 que Deus vai trazer a juízo todas as obras e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, nós seremos julgados pelas nossas qualidades e também pelos nossos defeitos. E o julgamento nós precisamos entender que é agora. Pois quando Jesus voltar estará tudo definido. Pois os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. E eu já falei isso, eu já ensinei sobre isso, que os únicos que irão pleitear a causa ali são os falsos crentes, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos obreiros, os falsos bispos. São os que irão pleitear ali, porque dirão: mas Senhor, em teu nome curamos, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. E Jesus então lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. E dirá algumas coisas ali que nós temos que atentar.
pois a Bíblia é um livro vivo e ela tem significado espiritual. Mas muitas vezes Deus também está falando no físico. Então Jesus dirá para eles, porque tive fome, não me deste comer. O que é fome? Fome primeiro espiritual. A pessoa sabe ensinar, sabe como a palavra de Deus funciona, que é o meu caso, e não ensina. Fica de braço cruzado, deixando as pessoas sofrerem. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Deus vai me cobrar por isso se eu não fizer isto. Eu preciso transmitir os ensinamentos que Deus me capacitou. A fome espiritual também é a fome física. Deus te deu condições de ajudar pessoas que estão no flagelo, que estão passando por dificuldades. Vai e ajude, você será cobrado por isso. A quem mais é dado, mais será cobrado. Tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Sede tanto espiritual, porque Jesus é a água viva que desceu do céu, como a sede realmente. Por quê? Porque a pessoa, Deus age em todos os setores. Então, assim, a pessoa às vezes está na sede espiritual, uma sede de justiça, que é a justiça em algo em que foi defraudado, e você não dá a palavra de Deus, porque a justiça de Deus não vem irado com a vara na mão. Você não dá a palavra de Deus a fim de que Deus venha entrar ali e trazer a juízo aquela obra. Você não ensina, você não orienta, você não ora, e você tinha condições. Você era um pastor, você era um mestre, e você vai sofrer as consequências do seu erro, da sua omissão. Porque tive sede e não me deste beber. Estive nu espiritualmente. Também o nu, mas é difícil de nós vermos pessoas nuas. Alguma coisa eles têm para vestirem. Estive nu e desamparado e não foste me ver. Adoeci e não me visitaste. Estive preso e não fosse me ver. Tudo isso é tanto no espiritual, obras que devemos de fazer nos espirituais, pessoas que não têm nada da palavra de Deus, que estão presas em uma religião, achando que estão salvos. E nós temos o compromisso de orar por essas pessoas, jejuar, nos consagrar, transmitir a palavra do Senhor, escrever, compor, amar essas pessoas, mostrar o amor de Deus. Presos em religiões, presos em obras mandadas, presos em ódio, presos em rancores, presos em mágoas, presos em doenças, presos em destruições, nada dá certo. E nós temos o poder, nós vamos aprender ainda hoje isso, nós temos o poder para desfazer essas obras e acabamos deixando de lado e seremos cobrados por isso. Então Jesus lhes dirá abertamente. E por outro lado dirá para os salvos: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive nu, desamparado, desabrigado, na prisão, enfermo, e visitaste-me. E todos dirão: Senhor, quando te vimos em tal situação? Estou resumindo aqui para competir com o tempo do vídeo aqui. Então, quando te vimos em tal situação, então Jesus lhes dirá: todas as vezes que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizerdes. Venceremos!